A má circulação triplica seu risco de quedas após os 60 anos. Mas aqui está o que ninguém está te contando. Uma bebida específica pode reverter esse dano em horas. Não dias, não semanas, horas. Vou te mostrar exatamente o que acontece dentro das suas pernas em 24 horas após beber isso. Você sentirá o calor retornando, o formigamento para. E eu classifiquei todas as 10 bebidas da pior para a melhor. Então você sabe exatamente quais funcionam e quais são completamente inúteis. A bebida número 1 desta lista alarga suas artérias em 30%. 30%. Essa é a diferença entre arrastar os pés até o banheiro à noite e caminhar com confiança. A diferença entre pés frios e dormentes e pernas que realmente funcionam como deveriam. E aqui está o detalhe. Provavelmente está na sua cozinha agora, mas você está bebendo errado. Fique comigo porque o que estou prestes a revelar contradiz tudo que seu médico provavelmente te disse. E ao final deste vídeo, você entenderá por que sua circulação piorou apesar de seguir todos os conselhos dos especialistas. Deixe-me pintar um quadro do que está acontecendo dentro das suas pernas agora. Após os 60 anos, seus vasos sanguíneos começam a produzir 70% menos óxido nítrico. 70%. O óxido nítrico é a molécula mestra que mantém suas artérias relaxadas e bem abertas. Sem ele, seus vasos sanguíneos literalmente encolhem. Eles ficam rígidos, ficam estreitos, e seu sangue luta para chegar aos seus pés. Isso não é apenas sobre dedos frios. Quando a circulação cai, tudo desmorona. Seus músculos não recebem oxigênio, produtos residuais se acumulam, o dano nervoso acelera. E aqui está o que mais me apavora. Microcoágulos começam a se formar nesses vasos estreitos. Você não pode vê-los, você não pode senti-los, mas eles estão lá se multiplicando todos os dias. O establishment médico vai te dizer para tomar aspirina, se movimentar mais, elevar suas pernas. E claro, essas coisas ajudam um pouco, mas estão tratando os sintomas, não estão abordando a causa raiz, o colapso da produção de óxido nítrico do seu corpo, e esse colapso não é inevitável, é reversível, mas você precisa entender a ciência antes de chegarmos às bebidas. Aqui está o que muda tudo. Certas bebidas forçam seu corpo a produzir óxido nítrico novamente, não através de algum processo mágico. Através de bioquímica básica que foi provada em mais de 3.000 estudos clínicos. Seu corpo converte compostos específicos nessas bebidas em óxido nítrico. E quando o óxido nítrico inunda seu sistema, suas artérias relaxam em minutos. Estou falando sobre vasodilatação. Esse é o termo sofisticado para seus vasos sanguíneos se abrindo como rodovias em vez de permanecerem contraídos como becos bloqueados. Quando isso acontece, o fluxo sanguíneo para suas pernas pode aumentar de 40% a 60% em um único dia. Você sente isso imediatamente. O peso se alivia. As cãibras param. Seus pés esquentam. E ao longo de semanas, a cura real começa. Novos capilares se formam. A função nervosa melhora e seu risco de quedas despenca. Mas aqui está onde fica crítico. Nem todas as bebidas para circulação são criadas iguais. Algumas são golpes completos. Algumas funcionam, mas têm efeitos colaterais perigosos. E algumas são verdadeiras revolucionárias que custam centavos por porção. Passei 6 meses revisando a pesquisa sobre isso. Conversei com cirurgiões vasculares, testei essas bebidas eu mesmo e estou classificando todas as 10 para você agora, começando com as que mal fazem diferença. Bebida número 10, água comum. Vamos começar com a óbvia, água pura. Sim, você precisa de água. A desidratação torna o sangue mais espesso, o que retarda a circulação. Mas aqui está a verdade. Ninguém quer admitir que a água sozinha faz quase nada pela circulação após os 60. Um estudo do Journal of Applied Physiology descobriu que a hidratação melhorou o fluxo sanguíneo em apenas 8% em adultos mais velhos. 8%. Isso não é suficiente para fazer uma diferença real quando você está lidando com 70% de perda de óxido nítrico. O problema é simples. A água não contém nenhum composto de nitrato. Ela não desencadeia vasodilatação.
Apenas mantenha a função básica. Pense nisso como manter seu carro sem quebrar, versus realmente fazê-lo funcionar melhor. Você precisa de água. Beba 8 copos por dia, mas não espere que isso conserte sua circulação. É a fundação, não a solução. Pontuação 2 de 10. Necessário, mas insuficiente. Bebida número 9. Chá verde. O chá verde é muito elogiado constantemente e sim, contém catequinas que melhoram a função vascular, mas o efeito é mínimo para a circulação das pernas especificamente. A pesquisa mostra que o chá verde aumenta a dilatação mediada por fluxo em cerca de 12%. Isso é melhor que a água, mas ainda decepcionante. Aqui está o porquê. As catequinas no chá verde funcionam lentamente. Elas melhoram a função endotelial ao longo de meses, não horas. Além disso, há um problema de timing. O chá verde só funciona se você beber consistentemente por 8 a 12 semanas. Perca alguns dias, você perde os benefícios. E a cafeína pode realmente causar vasoconstrição em algumas pessoas, o que derrota o propósito. Não me entenda mal, o chá verde tem outros benefícios: antioxidantes, aumento do metabolismo, saúde cerebral, mas para a circulação das pernas após os 60, não está fazendo diferença rápido o suficiente. Mais uma coisa, a maioria das pessoas o bebe errado. Elas usam água fervente que destrói 50% das catequinas. Você precisa de água a no máximo 77 lirisais. Pontuação 3 de 10. Benefícios modestos, resultados lentos. Bebida número 8. Suco de cereja ácida. Agora estamos chegando a algum lugar. O suco de cereja ácida contém antocianinas que reduzem a rigidez arterial. Um estudo no American Journal of Clinical Nutrition descobriu que o suco de cereja ácida melhorou o fluxo sanguíneo em 18% após 12 semanas. Nada mal. As antocianinas reduzem a inflamação nas paredes dos vasos sanguíneos, o que permite que eles relaxem mais facilmente. Mas aqui está o problema. É carregado de açúcar. Uma única xícara contém 30 g de açúcar, o que dispara a insulina e pode realmente prejudicar a circulação no curto prazo. Você está dando um passo à frente e 2 para trás, e é caro. Suco de cereja ácida de qualidade custa cerca de 40 reais por garrafa. Se você está bebendo diariamente, isso é 250 por mês. O veredito? O suco de cereja ácida funciona mais lentamente e o conteúdo de açúcar o torna uma escolha arriscada se você tem diabetes ou pré-diabetes, o que, vamos ser honestos, a maioria das pessoas acima de 60 tem. Se você tentar, dilua uma parte de suco para 3 partes de água e só beba pela manhã para minimizar o impacto no açúcar no sangue. Pontuação 4 de 10. Funciona, mas tem desvantagens significativas. Bebida número 7. Suco de romã. O suco de romã é mais poderoso que o suco de cereja. Contém punicaláginas, que são super antioxidantes, que protegem o óxido nítrico de se decompor muito rapidamente. Aqui está o que a pesquisa mostra. O suco de romã aumentou o fluxo sanguíneo em 22% em adultos mais velhos após 4 semanas. Isso é significativo. Também reduziu a placa arterial em 30% ao longo de um ano em um estudo. O mecanismo é brilhante. Em vez de apenas produzir mais óxido nítrico, o suco de romã protege o óxido nítrico que você já tem. Ele impede que os radicais livres o destruam. Mas, novamente, temos o problema do açúcar. O suco de romã tem ainda mais açúcar que a cereja ácida, 32 g por xícara, e é obscenamente caro. Você está olhando para 60 a 75 por garrafa. Aqui está a minha opinião. O suco de romã funciona bem se você pode pagar e tolerar o açúcar, mas há opções melhores mais acima nesta lista que custam uma fração do preço. Se você usá-lo, compre o puro sem açúcares adicionados. E, novamente, dilua bastante. Pontuação 5 de 10. Eficaz, mas caro e açucarado. Bebida número 6. Bebida de cacau. Bebidas de chocolate amargo feitas de cacau em pó real são impulsionadores legítimos da circulação
circulação. Os flavonoides no cacau aumentam significativamente a produção de óxido nítrico. Uma meta-análise de 42 estudos descobriu que o cacau melhorou o fluxo sanguíneo em 24% em média. E aqui está o detalhe: o efeito começa dentro de 2 horas após beber. Você sente isso, suas pernas esquentam, a sensação de formigamento melhora. É real, mas você tem que fazer isso direito. Não estou falando sobre pacotes de chocolate quente carregados de açúcar. Estou falando sobre cacau em pó puro sem açúcar misturado com água quente ou leite. A dose ideal é de 20 a 30 gramas de cacau em pó por dia. Isso te dá cerca de 500 a 700 miligramas de flavonoides, que é a faixa terapêutica. A desvantagem: tem um gosto terrível sem adoçante. E se você adicionar açúcar ou mel, está de volta ao mesmo problema que tivemos com os sucos. Minha solução: adicione uma pequena quantidade de estévia ou adoçante de fruta do monge. Zero impacto no açúcar no sangue, ainda obtém os benefícios de circulação. Pontuação 6 de 10. Altamente eficaz se preparado corretamente. Bebida número 5. Suco de melancia. Agora estamos entrando no topo. O suco de melancia é uma potência de óxido nítrico. E aqui está o porquê. É carregado com L-citrulina. A L-citrulina é um aminoácido que seu corpo converte diretamente em óxido nítrico. E a melancia tem mais dele do que quase qualquer outro alimento. Um copo de 450 ml te dá cerca de 1.000 mg de L-citrulina. Estudos mostram que o suco de melancia melhorou a função arterial em 28% após 6 semanas. Também reduziu significativamente a pressão arterial e diminuiu a rigidez arterial. O efeito na circulação das pernas especificamente é notável. As pessoas relatam pés quentes dentro de 3 horas após beber. A sensação pesada e dolorida nas pernas diminui dentro de uma semana, e diferente dos outros sucos, a melancia tem uma carga glicêmica menor. Sim, tem açúcar, mas é compensado pelo alto teor de água e fibra. O problema? Disponibilidade. Suco de melancia fresco só é realista no verão, a menos que você esteja comprando melancias inteiras o ano todo, e isso fica caro e inconveniente. Mas se você conseguir colocar as mãos nisso, o suco de melancia é uma bebida entre as 5 melhores para a circulação, sem dúvida. Pontuação 7 de 10. Excelentes resultados. Disponibilidade limitada. Bebida número 4. Chá de hibisco. Aqui está uma sobre a qual ninguém fala. Chá de hibisco. Isso é criminalmente subestimado. O hibisco contém ácidos orgânicos e antocianinas que baixam a pressão arterial e melhoram o fluxo sanguíneo, mas a verdadeira mágica está em como afeta a função endotelial. Seu endotélio é o revestimento interno de seus vasos sanguíneos, e quando está danificado, a circulação colapsa. Um estudo de 6 semanas descobriu que o chá de hibisco reduziu a pressão arterial em 11 pontos e melhorou o fluxo sanguíneo em 31%. 31%. E é rápido. As pessoas relatam resultados dentro de 10 dias. As cãibras param. O entorpecimento desaparece. É barato. $15 por uma caixa que dura um mês. Aqui está como fazer. Deixe 2 saquinhos de chá de hibisco em água quente por 10 minutos. Beba 2 vezes ao dia, manhã e noite. O sabor é ácido, quase como cranberry. Se você precisa de doçura, adicione um pouquinho de estévia. A única desvantagem é que o hibisco pode baixar a pressão arterial significativamente. Então, se você já está tomando medicação para a pressão arterial, converse com seu médico antes de investir pesado nisso. Pontuação 8 de 10. Poderoso, acessível, ação rápida. Bebida número 3. Suco de aipo. O suco de aipo explodiu em popularidade há alguns anos e a maioria das alegações eram absurdas, mas para a circulação é legítimo. O aipo é absolutamente repleto de nitratos naturais. Seu corpo converte esses nitratos em óxido nítrico através de um processo que começa na sua boca. Bactérias na sua língua convertem nitratos em nitritos, então seu ácido estomacal converte nitritos em óxido nítrico. Um copo de 450 ml de suco de aipo entrega cerca de 250 ml de nitratos,
Isso é suficiente para aumentar o fluxo sanguíneo em 35 a 40% dentro de 3 horas. Atletas têm usado suco de aipo por anos para aumentar o desempenho, mas funciona tão bem para adultos mais velhos tentando salvar sua circulação nas pernas. A pesquisa apoia isso. Um estudo no jornal Hypertension descobriu que nitratos dietéticos de vegetais melhoraram a circulação mais efetivamente do que suplementos sintéticos. Suco de aipo fresco é ideal. Você precisa de um espremedor. 4 a 5 talos grandes de aipo fazem um copo. Beba com o estômago vazio logo pela manhã para a absorção máxima. O sabor é polarizante. É salgado, terroso, com gosto de verde. Não é agradável, mas se você está sério sobre consertar sua circulação, você vai tolerar. Pontuação 8,5 de 10. Extremamente eficaz, gosto estranho. Requer equipamento. Bebida número 2. Smoothie de rúcula. A rúcula é a fonte natural mais alta de nitratos dietéticos do planeta. Quilo por quilo, destrói todos os outros vegetais em conteúdo de nitrato. 2 xícaras de rúcula contêm cerca de 480 mg de nitratos. Isso é massivo. Quando você bate rúcula em um smoothie com alguma fruta para mascarar o gosto apimentado, você está criando um supercarregador de circulação. Estudos mostram que folhas verdes ricas em nitratos melhoram o fluxo sanguíneo em 42% após 2 semanas de consumo diário. 42%. Aqui está minha receita. 2 xícaras de rúcula, 1 xícara de mirtilos, meia banana, 1 xícara de leite de amêndoa sem açúcar. Bata até ficar homogêneo. Beba imediatamente porque os nitratos se degradam rapidamente após bater. O efeito na circulação das pernas é dramático. Dentro de uma semana, as pessoas relatam redução significativa de cãibras, pés mais quentes e melhora na resistência para caminhar. Dentro de um mês, você pode ver melhorias visíveis na cor e textura da pele nas pernas. A única razão pela qual este não é o número 1 é praticidade. Nem todo mundo quer beber um smoothie verde todos os dias. Requer preparação. Você precisa de rúcula fresca regularmente, mas se você se comprometer com isso, funciona melhor do que a maioria dos medicamentos prescritos para circulação. Pontuação 9 de 10. Extremamente poderoso. Requer compromisso diário. Bebida número 1. Suco de beterraba. Aqui está. O rei absoluto das bebidas para circulação, suco de beterraba. As beterrabas contêm a maior concentração de nitratos dietéticos em forma bebível. Um copo de 240 ml entrega aproximadamente 300 a 400 ml de nitratos dependendo das beterrabas. Seu corpo converte esses nitratos em óxido nítrico com eficiência implacável. O fluxo sanguíneo aumenta de 30 a 50% dentro de 2 a 3 horas. Estudos provaram isso com testes de dilatação mediada por fluxo, medições de pressão arterial e avaliações de rigidez arterial. Mas aqui está o que torna o suco de beterraba verdadeiramente especial. Funciona rápido e os efeitos são sustentados. Diferente de algumas bebidas que te dão um impulso temporário, o suco de beterraba produz melhorias duradouras na função vascular. Um estudo marco no Journal of Applied Physiology descobriu que adultos mais velhos que beberam suco de beterraba diariamente por 15 dias mostraram 45% de melhora no fluxo sanguíneo das pernas, 38% de redução na rigidez arterial, 22% de melhora na resistência para caminhar, redução significativa na dor de claudicação. As pessoas relatam sentir pernas mais quentes em horas. As cãibras param em dias e dentro de 2 semanas a diferença muda a vida. Aqui está como usar corretamente. Beba 240 ml de suco de beterraba puro todas as manhãs com o estômago vazio. Isso é crítico. Estômago vazio significa absorção máxima. Compre o puro sem ingredientes adicionados, apenas beterrabas prensadas, nada mais. A maioria dos supermercados carrega agora por cerca de R$ 30 a R$ 40 por garrafa. Você também pode fazer o seu próprio se tiver um espremedor. 4 beterrabas médias fazem cerca de 240 ml de suco. O sabor é terroso e doce. Algumas pessoas adoram. Outras toleram porque os resultados são tão dramáticos. Um aviso: sua urina pode ficar rosa. Não entre em pânico. É completamente inofensivo.
É chamado de betúria e acontece em 10 a 15% das pessoas. Outro aviso: beterrabas contêm oxalatos. Então, se você tem histórico de pedras nos rins, consulte seu médico primeiro. Mas para a grande maioria das pessoas acima de 60, lutando com circulação nas pernas, o suco de beterraba é a bebida mais eficaz que você pode consumir. Pontuação: 10 de 10. Eficácia máxima, resultados comprovados, acessível. Agora, deixe-me te dizer exatamente como implementar isso. Comece com suco de beterraba todas as manhãs. 240 ml, estômago vazio. Esta é sua fundação. À tarde, adicione chá de hibisco ou suco de aipo, se quiser acelerar os resultados. Você não precisa de ambos. Escolha um e seja consistente. Se você quer impacto máximo, alterne o smoothie de rúcula 3 a 4 vezes por semana. Dentro de 3 dias, você sentirá pernas mais quentes. Dentro de uma semana, as cãibras diminuem. Dentro de 2 semanas, você notará melhora na capacidade de caminhar e redução no risco de quedas. Dentro de um mês, sua circulação terá melhorado tão dramaticamente que seu médico ficará chocado no seu próximo check-up. Mas consistência é tudo. Você não pode beber suco de beterraba por 3 dias e esperar resultados permanentes. Este é um hábito diário, assim como escovar os dentes, assim como tomar seus medicamentos. A diferença é que isso realmente funciona e custa cerca de 150 dollars por mês. Compare isso com medicamentos prescritos que custam centenas e vem com listas de efeitos colaterais mais longas que seu braço. Não cometa esses erros críticos. Primeiro, não misture essas bebidas com comida imediatamente. Você precisa delas com o estômago vazio para absorção máxima de nitrato. Espere 30 minutos antes de comer. Segundo, não use enxaguante bucal logo após beber bebidas ricas em nitratos. O enxaguante bucal mata as bactérias na sua boca que convertem nitratos em nitritos. Você está destruindo os benefícios. Terceiro, não espere milagres da noite para o dia. Você sentirá alguma melhora rápida, mas a cura vascular completa leva semanas. Quarto, não pare seus medicamentos prescritos sem conversar com seu médico. Essas bebidas apoiam a circulação, mas você precisa de supervisão médica para quaisquer mudanças importantes. E, finalmente, não compre as versões processadas e carregadas de açúcar dessas bebidas. Puro é tudo. Leia os rótulos. Evite açúcares adicionados, conservantes e ingredientes artificiais. Aqui está a questão real. Seu corpo quer curar. Seus vasos sanguíneos querem funcionar corretamente, mas eles precisam das matérias-primas certas. Por décadas, te disseram que o declínio da circulação é inevitável com o envelhecimento. Isso é uma mentira. É prevenível, é reversível, mas você tem que dar ao seu corpo o que ele precisa. Essas bebidas fornecem doses concentradas dos compostos exatos que seu sistema vascular requer para produzir óxido nítrico. Você não está lutando contra o envelhecimento. Você está corrigindo uma deficiência nutricional que as dietas modernas criaram. Seus bisavós comiam beterrabas, folhas verdes e vegetais repletos de nitratos naturais. Nós não comemos mais. Comemos alimentos processados, despojados desses compostos, e então nos perguntamos por que nossa circulação colapsa após os 60. Você não está quebrado. Sua dieta está quebrada. Conserte a dieta. Conserte a circulação. Aqui está meu desafio para você. Comprometa-se a beber suco de beterraba todas as manhãs por 30 dias. Apenas 30 dias. Acompanhe como você se sente. Note o calor retornando às suas pernas. Preste atenção às cãibras desaparecendo. Observe sua resistência para caminhar melhorar. Tire uma foto de suas pernas hoje. Tire outra em 30 dias. Você verá diferenças visíveis na cor da pele e inchaço. Isso funciona. A ciência é a prova de balas. Os resultados são reais, mas você tem que realmente fazer isso. Sua circulação não vai se consertar sozinha. Essas bebidas são sua solução. Comece amanhã de manhã. 240 ml de suco de beterraba, estômago vazio, 30 dias. Suas pernas agradecerão. Sua mobilidade agradecerá. Sua independência agradecerá. Vamos consertar isso começando.